Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o nosso Gráficos no Radar. E na sessão desta terça-feira, o índice Bovespa superou o patamar dos 128.500 pontos, ajudado pela alta dos ativos mais cíclicos, que ganharam fôlego após o recuo de 2,5% dos juros futuros de curto prazo. O cenário favorece a continuidade do rally, que pode levar ao fim da tendência de baixa do índice nos próximos dias. E agora, vamos começar as nossas análises. Chamo a atenção para os juros futuros de curto prazo, que hoje cedeu um pouco mais de 2,5%, marcando a sua primeira sessão de queda após 9 altas consecutivas. Ele foi o grande direcionador para os ativos cíclicos, que garantiram a alta do índice Bovespa no dia de hoje. Na sessão de hoje, o índice Bovespa conseguiu romper o patamar dos 128 mil pontos e pressionou a sua média de 200, agora apontada aos 128.359 pontos. Esse cenário possibilita uma nova tentativa de sequenciar o rally, ou seja, de continuar subindo nos próximos dias. Um cenário que, se for confirmado, consolidaria o fim da tendência de baixa no nosso gráfico diário e a abertura para o topo da região dos 130 mil pontos no curto prazo. Esse cenário mostraria uma mudança significativa na estrutura de curto prazo para o índice Bovespa. Aproveitando que estamos falando do índice, eu quero responder a pergunta do Silvio, que questionou sobre a leitura de um gráfico do Ibovespa dolarizado. Silvio, para quem busca alguma referência do nosso mercado para o investidor estrangeiro, consideraria analisar o EWZ, que nada mais é do que uma ETF, ou seja, um fundo de investimentos onde os estrangeiros têm a possibilidade de investir num papel que busca performar o índice Bovespa. Graficamente, se nós dolarizássemos o nosso índice Bovespa, a leitura seria muito próxima do que estamos vendo agora. É apenas uma dica, tá? Uma vez que o mercado usa o EWZ até mesmo como um termômetro de atratividade pelo investidor estrangeiro. Ou seja, se a ETF EWZ está subindo, significa que o investidor estrangeiro tem interesse no nosso índice Bovespa. E se está agredindo, ou seja, fazendo o EWZ cair, possivelmente estaremos vendo uma pressão vendedora no nosso índice Bovespa. Dando sequência, vamos para o dólar futuro, que hoje basicamente consolidou a lateralização de curto prazo. Observamos que a tendência de alta no nosso gráfico diário ela permanece, abrindo espaço aqui para uma sequência de lateralização, onde a linha de suporte mais próxima fica na região dos R$ 6,00 e a resistência mais próxima na região dos R$ 6,10. Para os próximos dias, poderíamos ver o rompimento de R$ 6,10, que abriria espaço para buscar topo a R$ 6,20, ou enfim, a perda da LTA, que abaixo dos R$ 6,00 colocaria um fim na nossa linha de tendência. Analisamos agora os juros futuros de curto prazo, um grande destaque dessa sessão. Marca hoje o primeiro pregão negativo, após uma sequência de 9 altas consecutivas. Graficamente, temos agora a consolidação de um topo, com resistência marcada aos 15 mil pontos. A linha de suporte mais próxima ficaria na região dos 14.300 pontos. Esse cenário acaba favorecendo a continuidade do rally do nosso índice Bovespa para os próximos dias. Passando para as ações, temos Petro 4, que sequenciou seu movimento de alta de curto prazo. Graficamente, temos uma estrutura favorável à sequência do movimento, podendo agora testar a resistência projetada aos R$ 40,52, região que, se for vencida, abriria caminho para o 100% de Fibonacci, aqui marcado aos R$ 41,81. Graficamente, o único cenário que não poderia ocorrer e desconfigurar essa estrutura seria perder a região dos R$ 39,70. Dessa maneira, é uma leitura positiva para o cenário de curto prazo. Para as ações da Vale, o dia foi de nova tentativa de rompimento da nossa média de 200, que permanece marcada na região dos R$ 59,95. Graficamente, ainda dependemos da consolidação do rompimento desse patamar para voltar a enxergar um cenário de alta saudável, ou seja,
que justificaria a entrada de novos compradores a partir da região dos R$ 60,20. Caso esse cenário venha a acontecer nos próximos dias, teríamos um fechamento de gap a R$ 60,60. Aqui seria um ponto de objetivo parcial para a estrutura e, acima disso, a nossa linha de baixa do triângulo assimétrico, que ficaria indicado próximo à região dos R$ 62,40. E agora, eu abro o espaço para responder as solicitações de vocês. Temos pergunta hoje do Souza, do Natalício e do Marcos. Mas não posso deixar de agradecer também ao Sérgio pelo like, pela mensagem, assim como o Félix. Agradeço a companhia de vocês diariamente por aqui. Vamos lá. Começando pelas ações da Randon, o cenário aqui, Souza, é de desconfiguração da estrutura vendedora. Se abrirmos um pouco mais o gráfico, nós vamos observar que a estrutura até então era um cenário favorável ao vendedor, uma vez que consolidou um novo pivô de baixa e projetava fundo no patamar dos R$ 9,80. Com a alta de hoje de 2,24%, o papel acabou recuperando a região de R$ 10,30. Ou seja, desconfigura o cenário de venda, onde o investidor vendido tem que avaliar encerrar a operação. Porém, não chegou a oferecer aqui a formação de um gatilho de compra, o que fica dependendo, pelo menos, do rompimento do patamar dos R$ 10,65. Reforço apenas que, mesmo rompendo essa região e formando um gatilho de entrada, estaríamos ainda falando de um preço que negocia dentro de uma lateralização de curto prazo. Para as ações da IOSP e Maxion, o cenário basicamente é de lateralização, mantendo a formação da sua estrutura de alta no nosso gráfico diário. O cenário é apenas de acompanhamento dos investidores que já estão posicionados, tendo como referência de suporte mais próxima a região dos R$ 12,15. Já a resistência, considerando o histórico gráfico que nós temos, ficaria no patamar dos R$ 13,10. Essencialmente, é a estrutura de acompanhamento dos investidores posicionados, dependendo agora da renovação da máxima recente dos R$ 12,83 para renovar a estrutura compradora. Analisamos agora as ações do Carrefour a pedido do Natalício. O cenário remete muito à leitura que fizemos há pouco para as ações da Randon. Se trata de um papel que, nesse momento, está desconfigurando a venda, caso ele encerre a sessão de hoje negociando acima dos R$ 6,30. Esse cenário colocaria um fim na estrutura de baixa que observamos nesse momento. Porém, caso até o final da sessão ele recue abaixo de R$ 6,30, ele voltaria a oferecer um risco de formação de pullback invertido, ou seja, poderíamos até enxergar a formação de um novo gatilho vendedor. Dessa maneira, o que fica mesmo no foco é a posição vendida, que acima de R$ 6,30 começa a desconfigurar, abrindo espaço para uma lateralização de curto prazo. Para as ações da Vamos, basicamente tivemos a consolidação do suporte, que já vem se mostrando uma região importante na casa dos R$ 5,30. Inclusive, consigo destacar aqui os fundos anteriores, que fortalecem a região como suporte no gráfico diário. Graficamente, o preço hoje rompeu a região de média, o que favorece a sequência do movimento de alta, podendo agora buscar topo na casa dos R$ 6,20. Destaco apenas que todo esse movimento ainda estaria sendo visto dentro de uma grande lateralização no gráfico diário. Vamos agora analisar Banco do Brasil e Itaú, encerrando os pedidos com a solicitação do Marcos. Graficamente, observamos a manutenção da tendência de baixa no nosso gráfico diário. Porém, nos últimos dias, o preço vem lateralizando, inclusive mostrando uma diminuição do volume de negócio. Isso fica bem claro quando observamos aqui o nosso indicador de volume. Isso significa que a estrutura de triângulo de baixa vem ganhando fôlego, ou seja, é um padrão de continuidade de tendência. A atenção, nesse caso, fica sobre o nível de suporte, aqui marcado na região dos R$ 24,40. Região que, se for perdida, abriria caminho para a sequência do movimento em direção à região de fundo projetado dos R$ 23,50. A desconfiguração da estrutura de baixa depende minimamente do rompimento dessa linha de tendência, que poderia acontecer acima dos R$ 25,50. E por fim,
temos as ações do Banco Itaú. Um cenário de formação de fundo ascendente em nosso gráfico diário, possibilitando a formação de um pivô, ou seja, um gatilho de compra. Porém, destaco a nossa média de 200, que passa na região dos R$ 33,45, junto da linha de baixa, da média de 21 e de um gap nessa região. Ou seja, por mais que possamos ver a consolidação de um gatilho de compra, temos um importante patamar de resistência na região dos R$ 33,50. Dessa forma, enxergaria uma oportunidade de compra para as ações do Itaú somente após a confirmação do rompimento do patamar dos R$ 33,50. E hoje trago como destaque para vocês as ações da Apvida, o ativo que mostra uma estrutura de repique de curto prazo, abrindo uma boa oportunidade para os próximos dias. Graficamente, as ações da Apvida vão indicando a consolidação de fundo no patamar dos R$ 2,40, uma estrutura que possibilita a busca pela linha de tendência de baixa marcada na região dos R$ 2,70. Caso venha consolidar o rompimento desse patamar, teríamos como objetivo a região dos R$ 2,90 e, na sequência, R$ 3,20. Falamos aqui de uma estrutura que oferece um upside, ou seja, de um ganho potencial de aproximadamente 6,90% até o teste da LTB e de 13,22% até a região da média de 21. É claro que, numa operação que oferece um ganho potencial tão elevado, também pede um stop um pouco mais caro, nesse caso, em torno de 6,5%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.